Bom demais. Vamos lá, né? Obrigado. É isso aí, pessoal. Marcão tomou já um café, comeu aquele pãozinho de queijo, né? E agora é o quê? Papo de estrada. Não é verdade, meus amiguinhos? Então assiste aí a nossa vinhetinha, que daqui um pouquinho nós estamos de volta na estrada. Salve, meus queridões! Tudo bem com vocês? Aí, você viu a Tourinho? Já foi jogando antes da hora. Moto não intimida, né? Esses grandalhões. Vamos ver se eu não tomo chuva hoje. Ah, e se tomar também, né, meus amigos? Faz parte do apaixonado por motocicletas. É, meus queridões, eu fui até ali na região de Paraguaçu. Aí na volta eu falei, eu vou tomar um cafezinho, porque eu mereço, né? Verdade. E tava gotejando, tá umas goteirinhas. Se eu pegar a chuva também, né? Vai fazer o quê? Mas Marcão, qual que é o papo de estrada de hoje? Eu falo para vocês, meus amiguinhos, o nosso papo de estrada de hoje é sobre acumuladores. É, meus amigos, os acumuladores. Então vamos lá, vamos tentar explicar para os meus queridos amiguinhos o que é esse tipo de transtorno onde leva a pessoa a não conseguir se desapegar, às vezes, de simples objetos, de bandejinhas, de copos, embalagens, a ponto de começar a encher a casa inteira de tralhas, de tranqueiras, nitidamente incomodando os outros moradores, a família. E quando que isso de fato está num ponto que necessita acompanhamento terapêutico e muitas vezes psiquiátrico? Existe um transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo, que incorpora também essa parte do acumulador. E eu vivenciei na minha família alguns sintomas, né, de membros da família de acumulação. Eu convivi com a minha avó querida, amada, materna, que ela tinha uma casa e na parte de baixo da casa havia um porão gigantesco, era praticamente do tamanho da casa de cima, e esse porão estava lotado de coisas. Mas não era somente assim, rádios velhos, roupas velhas, tinha muita revista, jornal, tudo que você imagina, embalagens e coisas que estavam literalmente se perdendo com o tempo, mas que estavam ali preenchendo aqueles espaços. E de uma certa forma eu compreendo talvez um pouco dos gatilhos da minha avó, porque minha avó passou por dificuldades financeiras. Então era uma mulher que trabalhava muito, costurava, cozinhava às vezes para fora, fazia salgados, mas que aí de repente essa carência, essa ansiedade provocada por essa não segurança do dia de amanhã pode fazer com que a pessoa preencha os espaços à volta dela, para dar mais ou menos aquele sentido de que
há uma certa fartura ou que não vai faltar. Então há sempre aquele discurso, né? Vai que um dia eu precise disto, vai que um dia seja útil, né, na minha vida. E eu escutava aquilo e a gente dava muita risada. Era o porão de vovó. Tudo que pedia certamente tinha lá no porão da minha avó. A gente brincava enquanto criança no meio daquela coiseira. Mas depois voltávamos para casa. Eu vi alguns traços, né? Porque na psicologia isso chama efeito espectro. Eu cheguei a ver traços na minha mãe e um pouco da minha avó. E minha mãe também gostava de guardar as coisas, guardar potinha, guardar não sei o quê. Mas até então não era como a minha avó, né? De ocupar um espaço muito grande. Mas, principalmente depois da morte da minha irmã, parece que potencializou esse sintoma da minha mãe. E ela começou a realmente a preencher espaços da casa, mas de uma forma nada estética, mas de uma forma muito acumulativa e numa proporção de que tomava mesmo, tomava quartos, tomava sala, tomava espaços que poderiam muito bem estar sendo usados para o lazer, para o conforto, né? E durante muito tempo, assim, eu fiquei muito inconformado, porque era uma casa muito bonita, era uma casa, assim, de muito bom gosto, apesar das nossas dificuldades. A mãe sabia fazer as coisas muito bem, ela fazia uma cortina bonita para a sala, ela fazia capas, né, capas de almofada, tudo com um olhar estético muito cuidadoso, né? Com aquilo que a gente chama de um composê de cores, ou de cores assim que se harmonizam. E aí eu fui vendo a casa sendo tomada por caixas com coisas antigas e que você não via um sentido prático. Já não havia mais como achar coisas no meio daquilo tudo, né? Não tinha mais um ordenamento, existia apenas um acumulado de coisas gigantesco. E aí o Marco estuda psicanálise, ele vai gradualmente se aprofundando na psicanálise. E chega um momento onde o Marco vai estudar com mais profundidade Lacan. E o Lacan me deu uma sacada muito grande para compreender esse movimento da minha mãe, de entender um pouco essa forma que ela tinha de externalizar os sentimentos dela, que estavam certamente reprimidos. E o Lacan falou justamente do sintoma, não de um sintoma apenas pela doença, mas um sintoma como linguagem. Então, ou seja, existem determinados sintomas que têm uma linguagem, que dizem aquilo que não pode ser dito nas palavras normais, aquilo que não pode ser exteriorizado de uma forma clara, mas que pode sim ser exteriorizado a nível inconsciente por uma via reflexa. Então eu sou bastante fascinado nessa... eu não vou fazer igual essa moça não, porque tá foda. Tá um período onde a polícia federal tá pegando pesado. Não vou fazer isso nem para dar mau exemplo, né, aqui. Mas vamos lá. Então, sintoma como linguagem. E eu tentei ver assim mais ou menos a minha avó. Tá, aquela linguagem, principalmente das coisas estarem no porão, né? Porque o que está no porão está em oculto, está longe a princípio dos olhos. Então a parte de cima da casa talvez organizada, mas a parte de baixo ali está meia cheia de espaços, cheio de buracos para serem preenchidos. Mas eu entendo que minha avó, ela preenchia de uma forma mais discreta. Mas da minha mãe estava escancarado, não sei, talvez porque ela não tivesse um sótão, talvez porque ela não tivesse um porão, mas ela estava realmente pegando e ocupando todos aqueles espaços. E afinal de contas, primeiro,
Qual que seria a comunicação sintomática do inconsciente da minha mãe naquela casa? Será, por exemplo, que ela estava querendo ocupar todos os espaços exatamente para dizer: esses espaços são meus? Não sei. De repente pode ser. Às vezes ela falava muito claramente que minha avó ditava as regras de uma forma muito firme quando ela era criança. E que, portanto, ela queria ter a casa dela. Então talvez ali naquele instante ela estaria dizendo isso, né? Essa casa é minha. Vai ter coisas minhas por essa casa inteira. Ninguém vai tomar essa casa de mim. Aqui quem manda sou eu. Aqui quem define as coisas sou eu. Mas como foi depois, principalmente do evento da minha irmã, urubus, mas cheiro de carniça. Então, como foi nesse período? O que aconteceu? Meus amigos, peraí, só um instantinho, dá uma olhada aqui. Ah, tá, achei que tinha um cara ultrapassando ali. Então, como foi depois desse evento traumático aí com a minha irmã, com a morte dela? Foi uma morte de um acidente muito trágico. Talvez isso gerou um vazio. Eu lembro uma vez que minha mãe olhou assim pra mim e falou assim, mostrando a cadeira onde sentava a minha irmã na mesa, né? Falou: olha lá pra você ver, tá vazio. Então, esse processo acumulativo, ele ficou primeiro no quarto da minha irmã, aonde foi mantido as coisas, aonde foi colocado mais coisas, e depois foi se espalhando pela casa, como se fosse necessário ocupar espaços da casa. Mas entenda que essa comunicação externa revela muito do que está interno. Eu trato às vezes pacientes com transtorno obsessivo compulsivo de limpeza. E esse sujeito está limpando compulsivamente coisas por fora, ou o próprio corpo, mas o que está sujo, afinal de contas, lá dentro dele? Qual é essa parte que tem que ser limpa, que tem que ser lustrada, que tem que ganhar brilho de novo, que está ofuscada? Então o ser humano, ele é tão fantástico que quando ele não explode literalmente em doenças, quando ele não estoura a pele dele, os órgãos dele, ele explode em comunicação. Então quem explode geralmente em doenças de fato são os neuróticos histéricos. Agora, os neuróticos obsessivos, eles desenvolvem manias, rituais, e esses rituais ficam repetitivos, como se eles pedissem socorro, de forma inconsciente, evidente, de forma não lúcida, porque o consciente ele revela sem pudor, mas eles repetem como se fosse o desenho, o quadro externo daquilo que está ocorrendo dentro deles. E quando eu via agora aquelas coisas acumulando na casa da minha mãe, mais um cômodo lotado, mais caixas, mais sacos, mais cheiro de coisa velha, ao invés de eu ficar bravo com aquilo, ao invés de eu olhar somente para o meu olhar estético, para o meu egoísmo, para o meu narcisismo, né, como ser humano, eu resolvi olhar para o sintoma da minha mãe. Eu comecei a olhar um pouco para o sentimento da minha mãe. E quando eu olhava para aquilo, eu já me sensibilizava. Ô, filha da mãe, cachorro! Viu? Quase, hein, moçada? Ele veio pra fazer muita bagunça. O nome dele é Cachorrinho, filha da puta. Ô, filha da mãe! Viu? Tome cuidado, mas você viu que a gente tem que manter a calma, infelizmente, mas... Cachorrinho, filha da... Filha da puta, filha da puta. Galera,
Depois vocês digam aí o que vocês acharam dessa cena antológica. Mas vamos lá. Voltemos, né, pra mamãe. Mas ainda bem que eu ando numa velocidade tranquila, né? Porque senão, meus amigos, ali ia ser uma cena pra ir lá pros vídeos, né, de cacetada. Essa curva que uma vez eu quase me lasquei com a Elvira. Eu tava fazendo essa curva, de repente, do nada, eu vejo ali um caminhão parado aqui na pista. Ele estragou do nada ali, ó, e tava ali, no finalzinho da curva. Eu tive que dar uma alicatada ali na dona Elvira, tadinha, aqui, ela sofreu. Mas, com a graça de Deus, né, eu escapei de mais essa. Ô, Senhor, e hoje eu ainda recebi a confirmação da renovação do seguro, né, da dona Malévola. Mas não vou precisar usar, graças a Deus. Não quero usar, não. Mas, pois, queridões, então eu, nesse processo de olhar um pouco para essa comunicação, e eu agradeço a Lacan por isso, né, por eu hoje conseguir me sensibilizar com a minha mãe e entender um pouco esse sintoma dela, mas ao mesmo tempo também dar o braço a torcer de que eu não sou capaz de ajudá-la tanto, porque santo de casa não faz milagre. E infelizmente eu não vou ter essa neutralidade para poder ser um terapeuta dela, mas eu queria muito que mamãe fosse um terapeuta, que ela conseguisse compreender a verdadeira função da terapia. Mas, enquanto isso, de forma velada, de uma forma tranquila, eu tento fazer o quê? Eu tento me sensibilizar. Eu tento me humanizar em relação a ela, em relação à minha avó. E não pensem os senhores que eu também não tinha um efeito espectro. Com a reforma do meu apartamento, eu comecei a observar que o meu quartinho de depósito do fundo estava já começando a entrar em colapso e, sem perceber, eu estava repetindo vovó e mamãe. E quando a reforma me revelou esse processo, eu fiquei ainda mais acanhado, ainda mais envergonhado com tudo isso. Porque eu falei, poxa vida, hein? Que coisa. Às vezes a gente fala tanto do outro, né? Mas Marco, não pode ter sido o efeito espectro do teu convívio, né, com a sua mãe, com os processos dela? Eu falo para vocês, sim, pode ter uma relação profunda, muito íntima também com mamãe. Pode ser também a forma de eu me conectar com a minha mãe. Mas é uma coisa que eu não quero repetir. É uma coisa que eu não quero ceder. E entendendo minha mãe, entendendo a minha avó, eu tenho muita chance de quê? De entender os meus processos e não ceder a esse tipo de repetir. A polícia, ó. Nossa, tá guinchando mesmo. Não, o guinchão pronto aqui, ó. Nossa, galera. Que coisa, hein? Hoje... Mas ele me olhou assim e falou, custonzeiro aí. Não é um bad boy, não. Ai, mas tá bom. Meus queridões, então já estou chegando na cidade de Varginha, né? Já tomei o meu café. Ainda tem coisas para fazer. A alegria de atender aos meus analisandos, meus pacientes queridos. Eu já vou me despedindo de vocês. Meus queridos,
Se vocês puderem, dá aquela força pro Marcão. Dê o seu like, curte o nosso vídeo aí, que faz bem, né? E nutre também o algoritmo da plataforma. Ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Queridões, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos e compartilhe. Se você tem algum amigo que passa por esses problemas que a gente trabalha aqui, compartilha. Dá para ele essa informação. Isso aqui não é só um canal de moto, isso aqui é um canal também que divulga saúde mental. Tudo bem, queridões? É isso aí. E nos siga nas redes sociais, no Instagram. Isso aí, galera. Fui. Fui.